Seguidinho a gente vai mostrar alguns casos, alguns exemplos de pessoas que esperaram por cirurgia, por consulta, né, com médico especializado, por exames. E a gente vai conversar sobre este assunto com os nossos convidados, que são o diretor do Departamento de Assistência Hospitalar, Hospitalar e Ambulatorial, da Secretaria Estadual da Saúde, Marcos Antônio Lobato, e também o vice-presidente da Associação Gaúcha de Radiologia, doutor Daquir Duarte. Você de casa pode participar, basta escrever um e-mail para a gente, boatarde@band.com.br, ou então ligar para o 2101-0362. E a gente já tem pergunta de telespectador, para o Marcos Antônio Lobato responder, que é o diretor, representante da Secretaria Estadual da Saúde. Ele já está rindo aqui, calma que não vamos te colocar em maus lençóis, mas é um questionamento importante. Até porque parece que não tem roupa de cama também, né? O Flávio de Candelária pergunta o seguinte: quando uma cirurgia é marcada pelo SUS, existe um limite de tempo para que ela seja realizada? Ou seja, há uma determinação de quanto o paciente pode esperar por essa cirurgia? Não existe uma norma para isso, né? Cada caso é um caso. Tem uma máxima da medicina, né, que a gente usa, que cada caso é um caso. Dependendo do tipo de cirurgia, teria que se avaliar isso tecnicamente para dizer qual o tempo de espera máximo. O problema é que nós não temos ainda no estado do Rio Grande do Sul, e isso nunca teve, um sistema de informações informatizado que tem essa capacidade de verificar todos os casos que existem, todas as pessoas que estão na fila, que necessidades elas têm, para que nós possamos programar os contratos com os hospitais ou a organização dos hospitais. Mas hoje não tem como dizer para o paciente, olha, sua cirurgia sai em tanto tempo. Não. É uma espera interminável, sem prazo. Não é interminável, mas nós não temos uma previsão do tempo, exatamente. Porque as filas elas não são únicas no estado. Cada município do estado, por conta da municipalização do SUS, isso é uma característica do SUS e uma boa característica da municipalização, cada município guarda a sua fila de espera, né? E quando surgem as vagas, por exemplo, os municípios que trazem aqui para Porto Alegre ou para outros locais de referência, como Santa Cruz, ali, Candelária, ali próximo, eles, quando recebem a sua vaga para consulta, né, para encaminhar depois a cirurgia, eles usam aquela oferta, aquela agenda, e, bem, eles ficam administrando as suas agendas em papel. Vamos seguir falando sobre isso daqui a pouquinho. Agora a gente vai conferir da reportagem que a gente estava chamando de alguns exemplos de pessoas que esperam muito tempo para realizar exames e cirurgias. Uma espera angustiante. Pacientes como Priscila enfrentam os efeitos físicos de aguardar por uma operação na coluna. Não faço nada, só que só me dói. Eu não aguento mais a dor na coluna. A família bem que tentou ir pelos procedimentos normais, mas não adiantou. Um ano depois desta reportagem ser exibida pela TV Bandeirantes, Priscila ainda não foi operada. Ele mandou que a minha mãe procurasse os direitos e entrasse na justiça contra o hospital para ganhar a cirurgia de uma vez, porque por ele opera, mas o hospital que está barrando. Luciana também enfrentou a mesma situação. Passou por atendimento, voltou para casa, fez exames e recebeu a indicação de fazer uma cirurgia no joelho imediatamente. Mas não foi isso que aconteceu. Eu achei que eu ia tratar e minha vida ia voltar ao normal. Só que a minha vida não voltou ao normal. E eu estou enfrentando uma batalha que eu não sei se eu vou ganhar. A espera por cirurgias e exames na rede pública de saúde é o tema de hoje no Boa Tarde RS. Pois é, a Luciana, a gente não conseguiu contato com ela para confirmar se ela conseguiu realizar a cirurgia ou não. A Priscila, a gente viu ali que um ano depois de ser mostrado o problema, ela ainda não conseguiu fazer a cirurgia. O que responder para uma... Fernanda, sabe que eu tenho uma certa dificuldade de entender algumas coisas que acontecem. Eu tenho ouvido muito de médicos, de políticos, de todo mundo, a questão de gestão de saúde. Eu já ouvi de um gestor da saúde o seguinte: Garcia, não falta recurso, não falta dinheiro. Já ouvi também, por exemplo, tem a publicidade da Santa Casa de Rio Grande, nas emissoras de rádio de Porto Alegre, anunciando que vão lá que
Só encaminha que eles operam, que eles tratam disso, tratam daquilo. Mas como é que um hospital lá no interior, como, embora centenário, como a Santa Casa de Grande, consegue isso e você não consegue dar uma uniformidade nesse atendimento? Essa é a dificuldade. Mas eu acho que a coisa também, né, Garcia, que é, antes do doutor Lobato falar, cada campanha política, cada uma fala da saúde, que vai e fala um mal do outro. Sim. É a péssima administração da saúde municipal, estadual e federal. Esse é o tema principal. Aí entra o fulano, sai o ciclano e continua a mesma coisa. Aí cada vez que uma pessoa tem que, o menino ali falou, tem que entrar na justiça, e isso acontece, ou uma reportagem da TV que vai lá e faz live, corre, fazem, porque tem alguma forma que acontece. Foi para a TV ou não foi, alguém consegue a cirurgia. Pois é que, assim, na verdade, o consenso é que faltam as duas coisas, né? Falta dinheiro, não dá para fazer saúde sem recurso financeiro, e o Brasil tem, o Brasil todo, né? Todo o recurso que a gente tem no Brasil é inferior à média da América Latina e em vários outros países, principalmente se a gente for comparar países que têm sistemas de acesso universal, né? Quer dizer, tem outros países aqui da América Latina que não tem acesso universal, quer dizer, não é como o SUS, todo mundo tem direito, né? Apesar de ter dificuldade de acesso, mas todos têm direito a serem atendidos, né? Independente de sexo, cor, idade ou renda. Bem, isso é uma verdade. A outra verdade também é que a gente tem dificuldade de gestão, sem dúvida tem. Tem problemas na gestão, e não é na gestão de toda a saúde, não é um problema do público, nem um problema do privado. Né? A gente tem, por conta também da falta de recurso financeiro, a gente encontra em todas as áreas dificuldades de gestão. Então, as duas coisas são verdade. Sim. A gente tem que aumentar recurso público para a saúde, que hoje é mais ou menos 45% do total de gasto em saúde do país é recurso público. 55% é recurso da área privada. E tem que melhorar a gestão ao mesmo tempo. Então, tem que ter dinheiro e projeto de gestão para usar esse dinheiro. Né? O doutor Daquir Duarte, que é vice-presidente da Associação Gaúcha de Radiologia, o que pode resultar, como é que o senhor avalia a demora na realização de exames nos pacientes que têm problema grave de saúde? Bem, naturalmente depende do problema grave de saúde, porque tem problemas graves de saúde que são crônicos, não é? E que talvez, inclusive, independa do eventual atendimento. E tem problemas graves de saúde que são urgentes, que esses devem ser atendidos com o mínimo de tempo de espera possível, né? Mas em todos os países do mundo, eu creio que existe alguma dificuldade na seleção prévia desses pacientes. Se existisse uma central, que nós não temos, como o doutor Lobato acabou de dizer, se existisse uma central de atendimentos, onde pudesse se fazer de uma maneira, digamos assim, computadorizada, para termos um controle, um acesso a todos os serviços que atende o SUS, por exemplo, tivesse informação sobre a maior ou menor urgência do atendimento, isso facilitaria normalmente, né? Mas, do contrário, não se tem essa informação. Os ambulatórios funcionam isoladamente. Existem excelentes ambulatórios, como o Hospital das Clínicas, por exemplo, que é excelente em Porto Alegre, é comparável aos melhores do mundo. O Hospital da PUC também é excelente, só que entre eles não há diálogo, porque um não sabe o que está se passando no outro, e muito menos os pacientes. Eu acho que esse é um ponto importante. Olha, chegou um e-mail aqui, um telefonema. Maria Regina de Gravataí, só vou comentar isso, depois vocês comentam, porque em seguida a gente vai ver uma outra situação. Mas só para deixar claro o problema. Maria Regina de Gravataí disse que na semana passada recebeu uma ligação sobre uma consulta para a mãe dela, que já faleceu há 4 anos, ou seja, há quanto tempo ela estava esperando para essa consulta. A mulher já tinha morrido e aí ligaram para marcar uma consulta. E a espera por exames é só um capítulo do martírio de quem depende do SUS. Há algumas semanas, você assistiu aqui na Band a história do seu José Sadi, ele esteve aqui no Boa Tarde, inclusive, que depois de esperar por uma cirurgia, resolveu apelar para a justiça para conseguir fazer o procedimento. Mesmo com uma liminar, o procedimento não foi feito e as consequências foram irreversíveis. Seu José Sadi descobriu em 2005 a osteomielite, uma infecção no osso da perna direita. Em pouco tempo, a ferida piorou. A chance de cura era uma cirurgia plástica de urgência, mas o município de São Leopoldo e o Estado alegaram não ter como pagar pelo procedimento.
O mecânico foi então à justiça e em 2008 conseguiu uma liminar autorizando a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Mas a decisão não foi cumprida. Eu acho que o errado foi eu acreditar na saúde. Se eu não acreditasse no começo, eu acho que hoje a situação não estava assim. Em maio do ano passado, um novo laudo médico determinou a amputação da perna. A cirurgia não adiantava mais. E saí dentro da Santa Casa com a perna praticamente podre. E o médico falando, tem que amputar. Tá, decidi por amputação, vou amputar. Diz ele, não, daqui a 8 ou 10 meses vai ter que esperar na fila. E eu não tinha mais condições. Não tinha, não aguentava mais a dor. Onde eu optei por fazer particular. Vendi um imóvel que eu tinha e paguei a cirurgia. Aos 54 anos, José Sadi é um sobrevivente. O caso dele se repete todos os dias em hospitais e emergências lotados. Pacientes em macas improvisadas à espera de um atendimento garantido pela lei. Às vezes fazem uma consulta num mês e muitos meses, vários meses depois, existe a possibilidade de marcação daquele tratamento. Às vezes essas vidas não têm mais possibilidade. Além da fila de espera, a dificuldade em conseguir fazer uma cirurgia é consequência também da falta de leitos nos hospitais. Nos últimos 17 anos, 12 mil vagas para internações foram fechadas no Rio Grande do Sul. Quem não consegue nem mesmo na justiça esse tipo de atendimento acaba dependendo apenas, muitas vezes, da Previdência. Foi o que aconteceu com José Sadi, aposentado por invalidez há 8 meses. Uma pessoa que era produtiva, que era saudável, digamos assim, no sentido de poder desempenhar suas funções, acabou se tornando uma pessoa inválida e um peso para a sua família e para a sociedade. Se eu fosse atendido, eu ia estar produzindo hoje, eu ia estar fazendo o que eu gostava de fazer, que era trabalhar, o meu serviço eu gostava de fazer, não ia estar dependendo do dinheiro do governo, ia estar trabalhando e com a minha perna. E o processo na justiça continua. Em março deste ano, o Estado foi condenado a pagar R$20 mil ao aposentado, como ressarcimento pelos gastos com a amputação da perna. José Sadi ainda não recebeu o dinheiro, porque o Estado recorreu da decisão. O que restou é um monte de nota na justiça, que eu não tenho muita esperança de receber, e me sobrou isso aqui, ó. Sobrou isso aqui. Se um dia eu conseguir comprar um carro, botar no para-brisa para ter um direito, que não vou ter direito de estacionamento também. Só isso. É o que sobrou de tudo. Doutor Lobato não tem como responder, né, se ele vai receber esse dinheiro ou não, que cabe a outro setor em do governo. 20 mil reais pela perna dele, coitado. Isso, com certeza, Agora, é um absurdo. Doutor Lobato, essa questão que eu li o e-mail antes, da Maria Rita, de Gravataí, que recebeu essa ligação 4 anos depois da mãe dela ter falecido, chegou a informação de que tinha consulta para a mãe dela. Como resolver esse tipo de problema? Pois é. Nesses primeiros 6 meses, a gente retomou um projeto que estava parado no Estado, que é informatizar todas as filas de espera. Aí está. Tá? Essa é a saída. Muitos municípios já tentaram fazer isso. Eu vim de uma administração municipal de Gravataí, recentemente, inclusive, eu sou servidor público, né, do município, sou médico. E era uma dificuldade, assim, imagina, nós temos milhares e milhares de pessoas nas filas em pastas. E isso é a regra dos municípios. Né? As filas com os encaminhamentos, com os documentos, né? Em alguns municípios tem médicos que fazem a seleção. Né? Eu ajudava a fazer como médico também essa seleção de priorização de casos. Só que é humanamente impossível se olhar milhares de papéis, né? Armários enormes, com pessoas nas filas de espera. E qual é a previsão para resolver, então, isso? Bem, então o Estado retomou esse processo nesse primeiro semestre. Ontem nós conseguimos pactuar com os municípios. Lembra que as filas de espera são gerenciadas pelo Estado e pelos municípios. O SUS é assim. E aí nós conseguimos pactuar e iniciar um processo de informatização. Começa pela capital, né? Conseguimos acordar com a capital, que é o gestor pleno, né? A definição de uma cota para a população de Porto Alegre, uma cota para o interior,
para a metropolitana interior, e essa cota da população da metropolitana interior vai ficar sob gestão estadual no que a gente chama de complexo de regulação estadual, que é uma espécie de central de marcação. Como existe a central de transplantes? Isso, só que diferente da central de transplantes, a gente vai ter dezenas de milhares de pessoas, né, em todas as especialidades e para todos os procedimentos numa fila. Isso até quando que o senhor pretende? Começa essa semana, vamos dizer assim. Ontem conseguimos... Provavelmente em 2 anos. Não. A informatização. Nós já temos o software, nós já temos os equipamentos, nós já pactuamos com os municípios que eles farão o trabalho de agendamento, quer dizer, isso não precisa... O segundo passo, que demoraria esse tempo todo, seria informatizar cada unidade de saúde, cada posto de saúde. Não é isso. Ainda não é isso. Só para a gente finalizar a situação, o tempo, então, para ter essa até central... o final do ano. A pretensão é até o final do ano. E aí vai reduzir em quanto tempo a espera? Tendo essa organização? Nós não sabemos, como eu disse, a gente não sabe nem quantas pessoas no estado do Rio Grande do Sul estão na fila. Porque as filas são por município. Certo. E elas não estão informatizadas. Certo. Okay? Vou ler direto aqui alguns e-mails e alguns telefonemas dos telespectadores questionando sobre a demora para a realização de cirurgias, de exames, para o Dr. Lobato comentar. O Sérgio de Porto Alegre... Cândida de São Leopoldo conta que a mãe descobriu há 2 meses que está com câncer no intestino e que em São Leopoldo não há esse tipo de condições de realizar esse tipo de cirurgia e, portanto, está aguardando há 2 anos um atendimento na capital. O Jorge Gusson diz que o pai dele foi diagnosticado com câncer de boca em 2001 e ele só conseguiu uma biópsia 4 anos atrás, 1 ano após a morte dele, ou seja, não fez a biópsia, obviamente, mas retornaram 4 anos após a morte dele. O Lauro de Arroio dos Ratos está aguardando há 2 anos por uma tomografia para realizar uma cirurgia na coluna. A Rosaura Hans está há 3 anos esperando por uma cirurgia para retirada de útero. A situação é... complicada. Paulo de Canela, desde 2009, esperando por uma cirurgia para retirada de menisco. O que dá para dizer para essas pessoas, doutor, para a gente ir? Bem, primeiro que no momento em que a gente implantar esse sistema, a gente vai ter melhor noção do que está acontecendo no Estado. Né? Hoje, a gente admite, não sabemos. Vai ficar sabendo que uma biópsia não pode esperar tanto tempo. Exatamente, né? Mas, bem, tem um processo que hoje o Estado não administra isso. Por isso que a gente quer centralizar, não dá para os municípios sozinhos. Aí é isso que eles tentaram fazer ao longo desses anos, por isso tanta diferença. O senhor está nos dizendo que o Estado não sabe que eu estou doente. Não sabe. Claro. Não sabe. Né? O posto de saúde sabe, mas o Estado não sabe. O posto de saúde sabe, mas a Secretaria Estadual de Saúde, que é o gestor estadual do SUS, que tem que coordenar os serviços de alta complexidade, né? E ele não sabe, porque não tem mecanismos para isso, porque não desenvolveu mecanismos. Agora o Estado atualmente está desenvolvendo isso e até o final do ano a gente vai ter isso implantado em todos os municípios. Quer dizer, uma única forma de organizar o acesso a essas filas. E aí podemos localizar esses casos que são prioritários. A ideia que nós temos é, primeiro... estabelecer as prioridades. Informatizar a fila, quer dizer, todo município, aí a fila está no município, é ele o responsável. Os municípios colocarem um sistema que o Estado vai ofertar de graça para os municípios. Já temos esse sistema, já temos como configurá-lo, tá? Bem, depois disso a gente tem como organizar a fila, a oferta. Tem um dado do GHC, para ter uma ideia, de quase 40% das consultas ofertadas no ano passado, ao longo de 2010, não foram usadas. Primeiro, porque em tempo não se conseguiu marcar a consulta. E segundo, porque algumas pessoas ficaram ausentes e não conseguiram substituição. Por quê? Porque é tudo informado por telefone e papel. Não se fosse o processo informatizado, já desde aquela época, nós poderíamos ofertar, quer dizer, aproveitar essa oferta. Imagina, no GHC, que é o grande prestador público do Rio Grande do Sul, nós temos 40% de consultas que não foram utilizadas. Só a informatização pode aumentar a oferta sem aumentar gasto, sem aumentar... Tem que contratar mais médicos. Uma frase rápida de uma coisa que me incomoda muito. É que o SUS atende planos de pacientes com plano de saúde privado e nada recebe por isso.
Ou seja, está injusto isso. Eu pago um plano de saúde, mas eu também pago a previdência privada, né? A saúde, a saúde pública. Mas o que eu deveria, se me descontam, paga para o Estado, para que o Estado tenha recursos. Isso está errado. Outra questão bastante preocupante é em relação a exames de mamografia, né? Que é a principal maneira da mulher diagnosticar no início o câncer de mama e aí ter grande chance de cura. Pois a nossa produção, a Cristiane Weber, entrou em contato com algumas instituições de saúde, alguns hospitais de Porto Alegre, para saber quando havia disponibilidade para realizar uma mamografia. E a primeira é o Hospital São Lucas da PUC, que a gente vai ouvir agora. Oi, boa tarde. Eu queria marcar uma mamografia. Qual convênio? Pelo posto mesmo, a minha mãe recebeu uma indicação para fazer aí. Tem que vir aqui para nós ter a agenda. Como é do SUS, somente no sábado, tá? Somente nos sábados. Isso. E para esse sábado já teria? Não, para esse não. Tá só para agosto, outubro. Antes disso, não? Não. Tem que vir logo, senão... depois sempre dia 29 de outubro. Em seguida, uma nova tentativa, desta vez no Hospital Fêmea. A pergunta é a mesma e a resposta semelhante. É só ela trazer a requisição do terceiro andar aqui. Tá, e para quando teria? Nós estamos nas últimas marcações para o mês de setembro. Só setembro, antes não? Não, já lotou. Por que está demorando tanto só para setembro? O Hospital Fêmea é o hospital de referência do Estado. Aí tem muita gente. São muitas pacientes, Já na terceira tentativa, quando finalmente a nossa paciente, a produtora que se passou por paciente, parecia ter a requisição atendida, olha a resposta que ela recebeu do Hospital Beneficência Portuguesa. Boa tarde, eu queria marcar uma mamografia. Para amanhã, às 8h45 da manhã. É pelo SUS? Não, é só particular ou conveniado. Ah, então hoje pelo SUS já não tem mais aí. Não, pelo SUS não. Pelo SUS não tinha, mas pagando tinha daí. Doutor... Bem, um dos aspectos que deve ser considerado é o seguinte: é muito fácil comprar um aparelho de mamografia, um aparelho de ressonância, um aparelho de ultrassom, isso em 2 ou 3 meses se importa. Agora, para se formar um profissional para atender esses pacientes e fazer esse diagnóstico e ter a formação, a residência médica e a especialização, isso leva meia dúzia de anos. Então, há esse componente humano que a gente nunca ouviu falar. Esses dias eu estava assistindo na televisão um comentário sobre isso, só se falava sobre máquina, sobre aparelho. A máquina não faz diagnóstico nenhum. A máquina tem a mesma criatividade de uma chave de fenda. O que é preciso é, atrás da máquina, um cérebro. E isso está realmente faltando cérebros, principalmente no SUS. Por quê? Precisaríamos ver também se o SUS tem alguma responsabilidade desse fato ou não. Agora, toda essa espera por mamografia, né, Carmen, é uma situação preocupante para as mulheres, porque quanto mais demora para diagnosticar a doença, menos chance de cura. Bom, existem 2 tipos de mamografia. A mamografia diagnóstica, que é a paciente que tem algum sintoma, sente alguma coisa, ou a mamografia, digamos assim, preventiva, entre aspas, que é a mamografia para detecção precoce em pacientes assintomáticas. Essas pacientes têm praticamente 100% de cura, porque as lesões são ainda normalmente menores que 1 centímetro de diâmetro. As pacientes são 100% curáveis. Só que é necessário que se modifique também, como já está acontecendo nos Estados Unidos, que isso influencia na cultura da mulher. A mulher sabendo que se ela tiver 40 anos de idade, tendo ou não fatores de risco, ela deve fazer preventivamente uma mamografia anual. E isso, ela toma a iniciativa de alguma forma fazer. Isso no Brasil não existe. Aí não teria o caso da menina, da Cris, né, que fez o contato com os hospitais. Se a mulher fizer periodicamente os exames de 6 meses, que eu acredito que não aconteceria isso. Não, 6 meses seria anual. Mamografia seria anual. O doutor está falando... Até por causa da dose acumulativa. O doutor está falando o que a gente sabe, não falta mamógrafo. Tem horário sobrando. O Estado... Existem 130. O Estado precisa ser autorizado a comprar esse exame. E assim não vai faltar o exame, vai ter para todo mundo. Tem uma questão. A mamografia hoje não tem restrição de compra. Ah, não tem? Não. Hoje o Ministério da Saúde, ele paga pela tabela SUS, todas as mamografias que foram ofertadas para o SUS, a gente pode comprar. A questão é que falta essa gestão mesmo. O que essa repórter fez nunca deveria acontecer num sistema organizado com marcação. Ela nunca poderia tentar marcar uma consulta direto no hospital. Ela deveria ter ligado ou do posto ou ligar para uma central de marcação.
que aí faria o rastreamento de onde tem a oferta do exame, na sua cidade ou na sua referência mais próxima, e aí a central informar, olha, tal dia, tal horário, em tal serviço de saúde, está marcado a sua mamografia. Né? E é isso que nós vamos mudar a partir de agora. Isso se resume naquela palavra que o João disse, que é gestão. Gestão. Né? Hoje não falta dinheiro para fazer a mamografia no Estado. A gente está com dificuldade de gestão. Tem lugares do Estado, por exemplo, que tem mamógrafos parados. A gente sabe disso. Só que, de acordo com o levantamento de mama, de 130, 11 estão parados. O mamógrafo não faz diagnóstico. Um problema que nós temos é realmente médicos, né, especialistas na área. A gente tem dificuldade. Tem uma fala aí que até do Sindicato Médico, não falta médico no Rio Grande do Sul, não falta em números gerais. Mas, por exemplo, eu não sei quantos radiologistas, em reumatologistas no estado do Rio Grande do Sul, hoje nós temos registrados 100. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, público e privado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, Dr. Marcos Antônio Lobato, que é diretor do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial da Secretaria Estadual da Saúde, também Dr. Dakir Duarte, vice-presidente da Associação Gaúcha de Radiologia. Obrigada pela presença. Nós é que agradecemos. Uma boa tarde para você.